graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Bom estarmos aqui nessa manhã para mais uma maratona de aprendizado da Palavra de Deus. Ontem tivemos aqui um trabalho com as crianças maravilhoso, né? Morena que o dia, né? A mãe dela achou que ela ia dormir cedo, mandou uma foto, aqui ainda está ligada. Cerca de mais de 40 crianças aqui, né? Sem contar os adultos aí, foi bênção, né? Oremos. Querido Deus, como é bom estar na tua casa logo cedo, no primeiro domingo, ou no primeiro dia da semana, no domingo, podendo primeiramente aqui desfrutar da presença dos santos, né? E sem falar na tua presença, que é algo marcante, que é indispensável, imprescindível para nós. Momento que vamos aprender um pouco mais da tua palavra, sempre contamos com a tua direção, com a unção e sabedoria do teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que o aprendizado não apenas alcance nossas mentes e corações, mas nos estimule, nos impulsione, nos desafie a colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido. Nos dê uma manhã agradável de aprendizado. Pedimos também pelo culto da noite que seja marcante pela tua presença e que vidas sejam transformadas no culto da noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar um estudo novo sobre a carta aos Hebreus, né? Já mandei confeccionar a apostila, semana que vem já está aqui, mas deixem suas Bíblias abertas na carta aos Hebreus. Vamos dar aqui a nossa aula introdutória, falar um pouquinho sobre os Hebreus. E eu gostaria, a princípio, de ouvi-los. O que vocês sabem sobre os Hebreus? A carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu. Opa! E se eu disser para vocês que eu sei? O senhor está mentindo. Vocês vão dizer que eu estou mentindo, alguns vão acreditar, né? Ainda bem que eu não disse que eu sei, né? Eu só fiz uma suposição, né? Mas nós temos algumas fontes, né? Teorias que nos estimulam, né? Então, gente, a Bíblia é dividida em duas grandes partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Temos que entender que os livros da Bíblia não estão dispostos na nossa Bíblia em ordem cronológica, né? Não quer dizer que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Gênesis e o último foi Apocalipse, certo? Eles estão dispostos em ordem lógica, porque a palavra Bíblia vem do vocábulo grego biblos, de onde vem biblioteca. Quando você vai numa biblioteca, os livros não estão também alinhados, né, em ordem cronológica. Eles estão distribuídos por assuntos. Então você vai lá, eu quero um livro de poesia, então você vai lá na seção de poesia. Quero um livro de história, você vai na seção de história. A Bíblia é assim. Então, a princípio, ela tem duas grandes divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, né? Então, juntando dá 66. O livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, está no Novo Testamento. A gente pode dividir o Novo Testamento da seguinte forma, em três grandes divisões, né? Narrativas, doutrina e profecia. As narrativas, né, uma história, são os evangelhos e o livro de Atos. Doutrinas são 21 cartas. 13 cartas de Paulo e 8 cartas que são chamadas gerais, né? O livro de Hebreus, ele inicia esse bloco das epístolas gerais, cartas gerais, que foram escritas por algumas pessoas e alguns destinatários. Paulo escreveu 13 e depois nós temos 8 gerais. E aí a gente começa com a grande pergunta, a grande incógnita. Quem escreveu a carta ou a epístola aos Hebreus? A gente não sabe quem escreveu, mas sabe para quem escreveu. Escreveu para os hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus, né? Mas quem escreveu? Bom, se você pegar os testemunhos de Jeová, eles vão dizer que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E algumas pessoas acreditam ser o apóstolo Paulo. Entretanto,
entretanto, as cartas de Paulo, todas elas têm a sua reivindicação pessoal. Todas elas começam lá, Paulo, apóstolo, Paulo, servo, né? Todas elas começam assim. Hebreus não começa assim. Então, isso não significa que a gente vai descartar o apóstolo Paulo, né? Mas há uma grande probabilidade de não ser ele, porque ele não reivindica essa carta. Paulo sempre gostava de reivindicar. Embora as pessoas que defendem a escrita, a autoria da carta aos Hebreus, ao apóstolo Paulo, né, se baseiam no argumento de que muita coisa do que está aqui é o estilo de Paulo, certo? Bom, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é de que foi Lucas, companheiro de Paulo de viagem, né? O apóstolo, o discípulo também que era chamado de médico amado, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos. Quem defende essa teoria acredita que tem sido Lucas, porque Lucas foi companheiro de Paulo, então assimilou muito do estilo de Paulo. Entretanto, a gente observa aqui que Lucas não era, né, um judeu propriamente dito. E quem escreveu a carta aos Hebreus conhece muito o estilo dos hebreus, dos judeus, né? Principalmente a lei, o Antigo Testamento, o sacerdócio levítico. Então aí a gente descarta Lucas. Uma terceira hipótese é de que foi Apolo, aquele que Paulo, né, conhece ele, a Bíblia fala que ele era poderoso nas Escrituras, né? Mas veja que Paulo percebe que ele, apesar de ser poderoso no sentido de ter eloquência para falar, não conhecia muitas Escrituras, e Paulo o encaminha para uma espécie de discipulado com Áquila e Priscila, que foram discípulos de Paulo. Então, com isso, a gente também descarta a hipótese de ter sido Apolo. Eu, particularmente, defendo a tese de que quem escreveu Hebreus tenha sido quem? Pastor, não pode ser continuação das cartas? Não. Não, porque é uma carta diferente. Então, Não muito, pastor. muito? Eu não. Por quê? Mas Vamos lá. É muito diferente das outras cartas, por todo o estilo. Nós vamos ver o porquê, né? Então, continuação não é. Logo de cara. Foi uma outra carta que foi escrita, certo? Em outra época, certo? Então, eu particularmente acredito que quem escreveu Hebreus tenha sido Barnabé. Por quê? Barnabé foi discípulo de Paulo, companheiro de Paulo na primeira viagem. Ele é um homem respeitado, um conhecedor das Escrituras, leva o Evangelho lá para Antioquia, vai com Paulo para lá, né? Intercede por Paulo e faz a primeira viagem missionária com Paulo. Outra coisa, vamos lá para Atos capítulo 4. Pastor, então por que ele está no Novo Testamento? Vamos supor que eu achasse que seria a continuação, ele não poderia estar no Velho Testamento, então, já que ele não é a continuação, não foi Paulo, não foi João, não foi ninguém dali, por que ele está então? Isso, eu vou responder daqui a pouco. Para quem que foi escrito? Por isso que não podia estar no Antigo Testamento. Né? Atos capítulo 4. Veja o versículo 36. Quem pode ler para a gente? Eu tenho uma notícia para vocês, gente. Hoje eu não trouxe bala para vocês. Vou ficar devendo. Semana que vem eu estou em dúvida, tá? Atos capítulo 4, versículo 36. Leia aí, Bia. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Isso. Então aí, gente. Porque eu defendo a hipótese, veja, hipótese, né? Não estou afirmando categoricamente que foi Barnabé. Porque Barnabé era um levita, da tribo de Levi. Então ele conhecia muito bem o sistema do sacrifício do sacerdócio levita. E quando você começa a ler Hebreus, você vai ver que está cheio dessas citações
e comparações entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus. Então, quem escreveu conhecia muito bem e, ao mesmo tempo, tem o estilo de Paulo. Então, por que eu defendo Barnabé? Por ser um levita, conhecer muito bem o estilo do sacerdócio, do sacrifício e de todas as cerimônias levíticas, como também ter assimilado de Paulo o estilo, por ter vivido com Paulo muito tempo, ter feito pelo menos uma viagem missionária com Paulo. Então essa é a tese do pastor José Carlos, né? Agora, não vamos dizer, né, categoricamente que foi Barnabé, mas é a hipótese mais plausível e mais aceita. E então a gente fica, quem escreveu? O escritor anônimo. E existem essas 4 teses, a mais forte de ter sido Barnabé, certo? Aí eu respondo a pergunta da Márcia, que é a segunda parte. Quem escreveu a gente não sabe, então, mais provável Barnabé. Para quem escreveu? Escreveu para um grupo de judeus. Quem escreveu Hebreus estava querendo trazer de volta os judeus. O que aconteceu, gente? Muitos judeus se converteram. Os judeus conheciam a lei mosaica, conheciam todos os cerimoniais, se converteram para o cristianismo. Mas o que aconteceu? Por conta da perseguição que se alastrou ali em meados do ano 68 para frente, principalmente com o imperador Nero, que começou a perseguir os cristãos, matando. Então, muitos judeus, com medo dessa perseguição, os judeus que tinham se convertido, falaram: é tudo a mesma coisa, abandonaram o cristianismo e voltaram para o judaísmo. Aí eu respondo: mas por isso que não foi no Antigo Testamento, certo? Ele está escrevendo para um povo ali por volta do ano 68 depois de Cristo. Então, o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Então, não é do Antigo Testamento, é do Novo, certo? Então, ele escreve para esse povo que tinha voltado do cristianismo para o judaísmo, certo? E então vamos lá, nós temos aqui as possibilidades dos autores e o destinatário, para quem escreveu, para esse grupo de judeus que tinham se convertido, abandonaram o cristianismo e voltaram para o judaísmo. Agora, o propósito do livro de Hebreus, ou da carta de Hebreus. Quem escreveu Hebreus estava querendo mostrar a supremacia ou a superioridade de Jesus. Por quê, gente? O que diferenciava um judeu comum para um judeu convertido é justamente Jesus. Os judeus convertidos acreditavam que Jesus era o Messias e que era o Filho de Deus. O judeu que ainda não tinha se convertido não acreditava que Jesus era o Messias e nem o Filho de Deus. Estavam esperando, como estão esperando até hoje, o Messias, certo? Então, essa é a grande diferença. O autor aos Hebreus então vai escrever para esses judeus que tinham voltado para o judaísmo e até mesmo para alcançar os outros que não tinham se convertido, para mostrar a supremacia de Jesus em relação a grandes coisas do Antigo Testamento e a grandes personagens. Quando a gente lê o livro de Hebreus, vamos perceber que o autor vai mostrar que Jesus é superior a Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés foi um grande profeta, né? Um grande mensageiro, um grande personagem do Antigo Testamento, respeitado por todo judeu. Vocês vão ver que ele fala assim: Moisés disse lá na lei de Moisés. Por quê? Deus escolheu Moisés e através dele deu a lei do Antigo Testamento. Não só os 10 mandamentos, mas toda a lei que diz respeito ao povo judeu. Deus foi trabalhando com Moisés ali no deserto, né? Aí a gente vê no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? As leis que foram implantadas para quando o povo entrasse na terra prometida começasse a aplicar e obedecer essas leis. Então, o autor mostra que Jesus é superior tanto ao personagem Moisés e ao mesmo tempo à lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Jesus não apenas cumpriu, e ele cumpriu para mostrar que ele é superior à lei,
porque nenhum homem conseguiu e consegue cumprir toda a lei, mas Jesus cumpriu. Então, o Hebreus começa a mostrar que Jesus é superior a Moisés. Depois ele começa a mostrar que Jesus é superior a todo e qualquer sacerdote. O sacerdote era uma espécie de expressão de Deus, era um representante de Deus, principalmente o sumo sacerdote. Era ele a única pessoa que podia entrar no templo, não no templo propriamente dito, mas num lugar específico do templo, que era o Santo dos Santos, né? Quando vocês tiverem as apostilas, vocês vão ver as ilustrações, eu vou mostrar lá uma planta do templo, né? O Santo do Santo era separado do lugar santo e que por sua vez era separado do átrio. Então o templo tinha essas três divisões. No átrio podia entrar qualquer pessoa que fosse judeu, né? No Santo do Santo só podiam entrar os sacerdotes, os levitas. No santo, lugar santo, perdão. O Santo do Santo era separado do lugar santo por um véu que era tão forte que 3 juntas de boi não conseguiam rompê-lo. Nesse Santo do Santo estava lá a arca do Senhor, a arca do testamento, né? E lá só podia entrar o sumo sacerdote e uma vez por ano, no dia chamado de Yom Kippur, que era o dia da expiação. Então, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o sacerdote pegava 2 animais, a gente vai mostrar isso depois, né? Imolava e fazia sacrifício por si e pelo povo. E ele entrava no Santo do Santo, vestido da estola sacerdotal, para ministrar e para pedir para Deus perdão pelo pecado de toda a nação e de si próprio, né? E segundo os estudiosos, ele entrava com uma corda amarrada naquela estola sacerdotal e a corda ficava lá fora, né? Ele com aquele vestidão que nas pontas tinha uma espécie de um sino e uma romana, e ele ia ministrando aquele barulho, né, do sino e ia ficando lá. Se ficasse muito tempo sem aquele barulho, o povo sabia, olha, o sumo sacerdote foi morto, porque ele entrou em pecado. Era só puxar a cordinha e tirar, certo? O Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote. E aí, o livro de Hebreus vai mostrar que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. E vai mostrar que ele é superior não apenas ao sistema sacerdócio, mas também ao sumo sacerdote. Por quê? O sumo sacerdote era um homem pecador. Antes de entrar no Santo do Santo, ele tinha que oferecer um sacrifício por si próprio. Jesus nunca pecou. Não precisava oferecer sacrifício por ele, porque nunca pecou. Outra coisa, o sumo sacerdote levava um animal. Jesus levou o seu próprio sangue, superior ao sangue do animal. Então, o autor mostra a superioridade de Jesus a Moisés, ao sistema do sacrifício sacerdotal e do próprio sumo sacerdote. E aí fica aquela pergunta, mas como que Jesus pode ser sumo sacerdote se ele não veio da tribo de Levi? Para ser sumo sacerdote, gente, tinha que vir da tribo de Levi. Mas Jesus não era da tribo de Levi. Qual era a tribo de Jesus? Judá, né? Lembra? Ele é o leão da tribo de Judá. E aí, como é que ele podia ser sumo sacerdote? Aí o escritor de Hebreus vai mostrar para eles, olha, lembra que Abraão ofereceu dízimo para Melquisedeque? Quando Abraão ofereceu dízimo para Melquisedeque, ainda não tinha sido instituído as tribos de Israel. Depois que começou a ser instituída, né? E Abraão era da tribo de Levi. Aí ele fala, olha, Abraão ofereceu sacrifício para Melquisedeque. Melquisedeque é superior à tribo de Levi. E o sacerdócio de Jesus não é da tribo de Levi, é da ordem de Melquisedeque, alguém que está acima. E por isso ele é um sacerdócio superior, um sacerdócio eterno. Então, em todo o livro de Hebreus a gente vai ver isso. Vai mostrar, principalmente no capítulo 10, que é uma coisa bonita, né? Jesus abriu um novo e vivo caminho, né? Lembra que a gente canta, né?
para entrar no Santo do Santo pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Fala, Márcia, pergunte. Uma dúvida, então, uma afirmação que não é afirmação e os não podem até rir. Mas se não tem a pessoa certa que escreveu a Deus, não pode ter sido Jesus? Deixou escrito em algum lugar? Não. Porque a Bíblia em si, ela foi inspirada, né? O homem Sim. ele foi pelo Espírito Santo. Então, se não tem, bom, não sei, pastor. Tem. É sobrenatural, então. Não foi sobrenatural. Alguém escreveu, quem escreveu não colocou o nome. Tá? Bom, mas foi alguém, não foi Jesus. Não foi Jesus. Primeiro que Jesus não escreveu nada. Só escreveu na terra E olha lá. quando a mulher pecadora estava lá, certo? E deixou as pessoas escreverem. Será que ele não escreveu, pastor? Ele ficou o tempo todo sem. Ele sabia de tudo. Sabia de tudo, mas Deus escreveu alguma coisa? Não. Escreveu só os 10 testamentos, Na que terra. foi no dedo dele. Foi. Só. Só. E mandou Moisés. Jesus também não escreveu nada. Preparou os discípulos para que eles escrevessem, os sucessores do discípulo, né? E tanto é que essa carta apareceu ali depois do ano 60. Já havia 30 anos que Jesus havia morrido, né? Mas ele podia ter deixado, pastor. Mas é isso que eu estou dizendo, não foi. Tá bom. Não foi. Se ele tivesse deixado, quem iria ver isso primeiro? Os apóstolos. Não viram, né? Não apareceu, né? Certo? Então, Mas foi alguém, mas você não sabe. foi alguém. Alguém que quis escrever e não quis dar nome. A nome, Isso né? acontece. Por isso que eu estou colocando as possibilidades, né? A minha tese de que foi Barnabé. Barnabé era um cara humilde, não gostava muito de aparecer, provavelmente, né? Mas na saudação aqui final dessa carta, ele diz que os da Itália saúdam os hebreus. Geralmente a pessoa, quando diz de onde é o local dela. Confere ou não? Ou não? Ou ela está no lugar ou ela é do lugar. Ou, como que acontece? Ele conhece alguém de lá, que é amigo e banda. Porque aí Barnabé já não seria, porque ele era de Chipre, ele não era da Itália. Ele era de Chipre, mas lembra que ele fez viagens missionárias com Paulo? Não, por isso que eu queria entender se realmente ele era do lugar ou ele estava no lugar. E ele pode ter ido em Roma sem problema, né? Sim. Porque a Bíblia fala, a gente até vê isso em Atos 28, que quando Paulo estava preso numa prisão domiciliar, ele recebeu vários amigos, vários irmãos que foram lá, né? Ele Barnabé cita foi Timóteo amigo também, dele. que Timóteo foi solto. Sim. Então era alguém amigo do grupo mesmo de Sim, Paulo. com Só não certeza. quis se identificar. Só não quis se identificar. Que será anônimo, não queria aparecer aí, né? Talvez até mesmo. Por permissão de Deus. Sim, com certeza foi por permissão de Deus. Talvez uma pessoa que realmente não gostava de viver no anonimato, ou por querer alcançar esse grupo de judeus que voltaram para o judaísmo, para ele falar assim, esse cara aqui eu não acredito. Se ele escreveu, Tinha alguma dúvida? não quer. Também. Por isso que até alguns falavam, foi Paulo, porque esse grupo, os judaizantes não gostavam de Paulo. Porque Paulo, eles achavam que Paulo estava cancelando a lei de Moisés. Na realidade não estava, Paulo até mostra, né? Então, são essas possibilidades. Então, veja bem, Hebreus mostra isso. Jesus superior a tudo que é respeito à lei do Antigo Testamento. Nós vamos ver tudo isso no livro de Hebreus. Vai mostrar que ele é superior a qualquer líder humano e até a anjos. E até os próprios anjos, porque tinha pessoa lá que era reverenciado a anjo, né? Por anjo, ter sido aquelas pessoas que traziam mensagem. O livro de Hebreus vai mostrar, eles só são apenas mensageiros para nosso favor. Então o livro de Hebreus começa a mostrar isso. Nós temos no livro de Hebreus também, gente, algo fantástico que é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, que é o capítulo 11. A gente vai chegar lá também para ver, né? Para mostrar grandes homens de Deus que realizaram proezas, realizaram coisas pela fé. E ele vai mostrar, olha, é pela fé, não é pela lei. Mas embora esses homens fizeram tudo isso, o autor de Hebreus ele chega a dizer, homens dos quais o mundo não é digno. Mas embora essas pessoas fizessem tudo isso, o autor vai mostrar, olha, Jesus é superior a eles. Tá?
Jesus é superior a todos, né? Então, quando eu ensino Hebreus na escola, eu faço uma coreografia e um versinho, né? A coreografia é assim, você está com as mãos para cima em louvor e adoração. E o versinho é: Cristo é supremo no livro de Hebreus, como Rei, sacerdote e Filho de Deus. Cristo é supremo no livro de Hebreus, como Rei, sacerdote e Filho de Deus. Ele vai mostrar que Jesus é o Rei dos reis, ele é superior aos reis do Antigo Testamento. Que Jesus é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está à direita de Deus, nosso eterno sumo sacerdote. E ele é o Filho de Deus, certo? Agora, veja como é que o autor começa o livro de Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Abriram aí? Ó, aqui na minha NVI diz o seguinte, né? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ó, ele está dizendo para esse grupo: olha, você sabe que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Lá no passado, para os nossos pais, Deus falou por meio dos profetas. O profeta era aquele que Deus havia escolhido para trazer sua mensagem para o povo de Israel, para as demais nações. E agora o autor de Hebreus fala hoje, ou seja, nos dias atuais que ele estava escrevendo. Deus falou através do seu Filho. Ó, está mostrando, né? Olha aí, gente, você manda um mensageiro, você é uma pessoa, né? Vamos supor, você é o dono de uma empresa. Aí você manda lá um office boy, você manda um empregado, alguma coisa, né? Para levar um comunicado para alguém, para, né, fazer alguma coisa. E ele, de certa forma, é o seu representante, né? Aí depois você fala assim: vou mandar o meu filho. Quem, na hierarquia aqui, gente, quem é superior? Alguém que você envia ou seu filho? O filho, né? Filho do dono, tá? Tem o aval do dono. E Deus está dizendo: olha, ele falou pelos profetas, agora ele falou especificamente pelo filho dele. E não só isso, ele falou através do seu filho, mas ele fala: ó, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é herdeiro de Deus, de todas as coisas, né? E ainda fala: e foi por meio dele que Deus fez o universo. Então o autor começa a mostrar não apenas a superioridade de Jesus em relação aos profetas, mas dizendo que Jesus também é superior ao mundo, que ele tem um poder, uma supremacia, porque além de ser filho de Deus, o único filho de Deus, é um herdeiro de Deus e é o autor da criação. Deus criou o mundo junto com Jesus, por Jesus, através de Jesus. E aí veja que agora ele começa a mostrar que Jesus, além de ser filho de Deus, ele é Deus e é superior aos anjos. Ele diz aqui no versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora, veja aí, Hebreus gosta muito de usar essa expressão, tornando-se o que aí? Tão superior a anjos, quanto o nome que herdou é
bonita nesse versículo 3. Ó, está dizendo, ele não é apenas o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Como é que a gente vai ver Deus se Deus é invisível? O autor está dizendo, Jesus, porque ele é o resplendor da glória de Deus. E ainda fala mais, ó. Ele é a expressão exata do seu ser. O que Hebreus está querendo? Você quer conhecer Deus? Você quer ver Deus? É Jesus. O autor está dizendo, não tem como você conhecer Deus se não conhecer Jesus. Para quem que ele está dizendo isso? Especificamente para esses judeus que abandonaram o cristianismo e voltaram para o judaísmo. Ele está dizendo, por que vocês estão voltando para a lei? Porque a lei não é uma revelação completa de Deus. A revelação completa de Deus é Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Sem Jesus você não tem contato com Deus, não tem acesso a Deus, não tem conhecimento de Deus. E aí, para aqueles que veneravam, adoravam o anjo, ele está dizendo aqui, ó, ele se tornou superior aos anjos. Está dizendo, os anjos são inferiores a Jesus. E até pelo nome que ele herdou, é superior aos anjos. Agora, veja aqui o versículo 5 em diante. Pois a qual dos anjos Deus disse uma vez, tu és meu filho, hoje te gerei. Está dizendo para os hebreus que votaram. Deus falou alguma vez para algum anjo, assim, ó, para algum anjo, tu és meu filho, eu te gerei? Falou? Não. Os anjos foram criados por Deus, não gerados. Deus nunca falou para anjo algum, tu és meu filho. Mas para Jesus, Deus falou. Então agora, veja aí. O autor de Hebreus começa a dizer que Jesus é superior aos profetas. E agora que é superior aos anjos. E que não é apenas superior aos profetas e é superior aos anjos. Ele é o Filho de Deus. E ele é a única maneira da gente conhecer Deus. Porque ele é a expressão exata de Deus. Os profetas falaram a respeito de Deus. Os anjos trouxeram mensagem a respeito de Deus. Agora o autor está dizendo, olha, mas os profetas e os anjos não conhecem Deus totalmente. Agora o filho conhece, porque nasceu dele. É a essência dele, faz parte dele, foi gerado por ele. E o conhece completamente. Então o autor está dizendo, olha, você conhecer Deus? Pelos profetas você não vai conhecer totalmente Deus. Pelos anjos você não vai conhecer totalmente Deus. Agora por Jesus você vai conhecer totalmente Deus. E aí ele diz no versículo 4, e outra vez, ó, eu serei seu pai e ele será meu filho. Em nenhum lugar Deus disse isso para os anjos, né? Se você procurar no Antigo Testamento essa expressão, né? Veja lá, alguém leia Salmo 2,7. E alguém lê lá, 2 Samuel 7,14. O que diz Salmo 2,7? Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O salmista já falando a respeito de Jesus. E 2 Samuel 7,14. Segundo Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho. E se vier convertir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homem. Deus jamais disse isso para anjo, disse para o seu filho, né? Hebreus está mostrando isso. Agora,
o autor começa a mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Veja aqui, versículo 6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, primogênito, o primeiro e único, né? Ele diz: todos os anjos de Deus o adoram. Se Jesus fosse inferior aos anjos, Jesus queria adorar os anjos, né? Mas ele está dizendo, não, ele é o filho. E para nenhum dos anjos Deus disse, tu és meu filho. Mas para Jesus falou. Ainda disse para os anjos, adorem ele, adorem o filho, né? Agora veja o 7. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Aí ele volta, mas a respeito do filho diz: o teu trono, o quê? Deus, chama o filho de Deus, né? O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também disse: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras da tua mão. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu enrolarás como manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disseste: senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos um estrado para os meus pés? Para o filho ele diz isso, para os anjos não. Está dizendo, olha, as coisas que foram criadas um dia vai acabar, mas o filho vai permanecer para sempre. E aí o autor de Hebreus termina esse capítulo no versículo 14. Quem são os anjos? Ele diz, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ele está dizendo, os anjos não são filhos, não são superior ao filho. O autor vai mostrar aqui quem são os anjos e quais são as funções, ou qual é a função dos anjos. O que os anjos são? Versículo 14. São mensageiros, ou espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Quem são os anjos? São mensageiros, espíritos ministradores de Deus. Qual a função dos anjos? Está aqui, né? Servir. Servir quem? Os herdeiros da salvação? Quem são esses herdeiros da salvação? Quem? Nós. Então, os anjos são mensageiros de Deus que estão ao nosso serviço. Agora, Jesus não está ao nosso serviço, nós que estamos a serviço dele. Veja a diferença. João está dizendo, olha, você quer ver onde os anjos estão? É o Pai, o Filho. Depois vem quem? Os anjos? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, mas na ordem, vem o Pai e vem o Filho. Depois vem os anjos? Vem quem? Os homens, nós. Depois que vem os anjos. Olha aí, gente. E os homens, às vezes, você já viu, tem gente querendo adorar um anjo. Aqui na Baixada, há um tempo, uma época, teve uma febre de anjo, né? Apareceu aí um tal de apóstolo Uriel, ungindo umas pessoas aí e falando sobre anjo. Aqui na Baixada teve um ministério grande que colocou na igreja
um cenáculo, uma sala especial, que era para o povo ir lá adorar anjo. Pastor, no Salmo 91 fala que Deus dará ordem aos seus anjos para que nos guardarem. E a nosso A respeito. nosso respeito. Então, os anjos estão aqui para nos servir. Não é para a gente adorar eles. Vocês vão ver que Apocalipse, quando João vê um anjo, ele vai se ajoelhar. O anjo, opa, não faça isso, eu sou o teu conservo. Adore o Cordeiro de Deus, que esteve morto, mas está vivo. Certo? Então, veja que coisa bonita. O livro de Hebreus começa mostrando a superioridade de Jesus aos profetas, depois aos anjos, e fala, olha, e ele não é só um enviado de Deus, ele é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Deus o chama de Deus, certo? Então a semana que vem a gente vai continuar mostrando os gráficos, tá? E vocês usando a apostila. Pode falar, Lívia. É só uma dúvida. Mas lá no livro de Jó, o autor se refere aos anjos como filhos. No final da página vem os filhos se apresentar Os perante filhos Deus de Deus. e também junto com Satanás. Sim. Então os filhos é os anjos, no caso. Naquele Nesse caso, tá. sim. Os anjos não deixam de ser filhos de Deus, que Sim. foram criados por Deus, né? Tá, Mas seriam filhos tá. no segundo escalão, né? Certo? Tá bom, gente? Isso, vamos passar aqui a nossa ofertinha aqui. A Bia vai passar no intervalo, mas temos oferta, né? E à noite não esqueça nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso grande Deus, né? Culto começando às 18 horas. Venham participar. Por isso que eu falo, não venha apenas assistir o culto, venha participar, oferecer um culto a Deus, um culto agradável, um culto racional, tá? Para que o nosso Deus se agrade de nós e para que a gente possa sentir aqui a presença dele, certo? Vamos lá para a nossa ofertinha. Gente, lembrando aqui dos nossos avisos, né? Ontem tivemos aqui uma grande programação das crianças, foi maravilhosa. Ore para que essas crianças, algumas aí aceitaram Jesus ontem, né? Ore para que elas permaneçam, venham, né, participar dos cultos e venham com seus pais, né? E também as programações. Todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 9, temos reunião de oração aqui na igreja com a irmã Marlene. Quarta-feira às 20 horas temos culto de oração, estudo da palavra. Segunda-feira às 15 horas temos aqui a reunião do grupo Esté. Sexta-feira às 20 horas tem a reunião do grupo Transformados pela Graça na casa do Diácono Adelso. E no próximo domingo, dia 29, temos um culto de comemoração, aniversário do Conjunto Rosa de Salão. Estará pregando aqui a missionária Milka. Então não falte, venha. Isso é no próximo domingo. Hoje, né, vai ser outro pregador. Tá certo? Oi? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e orar aqui pela caixinha também. Pai bondoso, nós queremos agradecer por esse momento de aprendizado da tua palavra. E como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa, são nomes de pessoas que estão aqui que precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Sempre nós oramos para que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos, para que levem uma mensagem através de testemunho de vida e que através desse testemunho teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e nos corações para que essas pessoas sejam salvas e venham congregar em alguma igreja. Oramos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Agora nós vamos para os nossos lares e, como a gente sempre pede, os teus anjos nos acompanhem, nos guardem, nos protejam, nos dê um dia maravilhoso na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém.